Hoje estamos dando início a mais um podcast com uma pessoa que é espetacular. Meus convidados todos são muito escolhidos a dedos, né? E hoje nós estamos aqui com o Roberto de Paula, que ele é dentista, mas ele tem uma especialização e uma bagagem de estudo maravilhosa e que poucas pessoas sabem, até não sabem nem o nome e nem sabem o que é. E eu quero que você agora se apresente para nós aqui. Tomar uma aguinha antes, pode? Pode, para quem não te conhece, né? E falar dessa técnica que, assim, depois eu também vou falar um pouquinho, porque eu vivenciei, né? Exatamente. Que eu sou igual Santo Tomé, eu tenho que pagar para ver, né? Tem que passar pelo processo. Vamos lá. Ô, Betânia, obrigado, tá? Pela oportunidade de estar aqui falando desse assunto, que é muito importante. Vou olhar para aquela câmera ali. E hoje em dia a odontologia mudou muito. Eu sou dentista, me considero hoje como gentista, porque eu acho que já evoluiu nesse ponto. A gente trata o ser humano, não trata mais boca, não olha só boca, mas trata o ser humano completo. Porque muitos problemas da boca vêm do emocional, do psicossomático. E muitas doenças de boca a gente resolve, no caso, mandando para Betânia, para trabalhar a cabeça, para sarar a boca. Gente, ele manda as bombas para mim, tá? É o seguinte, eu sou formado em odontologia, me especializei em reabilitação oral. O que é isso? Eu sou especialista em implantes, prótese estética e depois de um tempo eu comecei a perceber essa ligação muito forte com o emocional. E eu comecei a estudar uma especialidade que nasceu no Brasil por volta de 1968 com o Dr. Mário Baldani e Denizar Figueiredo em Campinas, que se chama biocibernética bucal. O que é isso? Foram 2 dentistas e isso vem desenvolvendo. Então, eu aprendi. Depois eu estudei a biodecodificação dental e leitura corporal também. Para cada pessoa, cada forma de corpo, existe um tratamento e alguns problemas que acontecem mais em um tipo de pessoa e outro tipo de pessoa. Tá? E, por exemplo, trouxe uma coisa interessante. Tem um crânio aqui, né? Tá todo mundo já vendo esse crânio aqui? Gente, ele não é... Ele é verdade, viu? Vou mostrar aqui para aquela câmera. Esse é um crânio real, esse é um crânio humano, tá? Esse é a mandíbula. Esse aqui foi um crânio adquirido na escola quando eu dava aula de anatomia, tá? Isso foi adquirido em um cemitério no interior, para essa finalidade. E deve ter mais ou menos uns 200 anos, eu não sei a idade dessa pessoa aqui, não sei quem é essa pessoa aqui. Não sei quem foi. Mas bem-vindo também, viu? Bem-vindo, não sei quem foi. Mas se eu olhar a arcada dos dentes, o formato da arcada, como essa mandíbula foi desenvolvida com o passar do tempo, o formato do rosto, isso tudo e a forma dos dentes, eu consigo saber muita coisa da personalidade da vida que essa pessoa teve durante os anos. Então, só de olhar a arcada, eu consigo biodecodificar mais ou menos tudo que essa pessoa passou na vida. E está tudo aqui, gravado. Por isso que se chama identidade. O que é isso? Idade. Ah, que interessante. A boca é o mundo. A sua personalidade está toda gravada no formato dos seus dentes. Formato. Hoje em dia, as crianças usam muito aparelho para colocar a arcada na posição certa. E tem muitos casos que se coloca aparelho, os dentes mudam a posição e voltam de onde deveriam estar. Porque a personalidade de cada um jogam os dentes, a estrutura óssea para aquela posição. Nossa, você está falando de mim porque...
E ficar sabendo sobre tudo isso, né? Alberto me contou, assim, um dia que ele estava sendo aluno do curso de PNL. Exatamente. Né? E aí você contou o caso e eu fiquei assim, né? Até o dia que você me convidou para ir no seu consultório, Exatamente, passar você pelo experimentou. processo, né? Isso. É um mundo muito diferente. A boca é um universo. Toda a energia da estrutura bioemocional, bioenergética do corpo se concentra dentro da boca. Então, quando a gente mexe na estrutura da boca, amplia o espaço vazio da boca, eu amplio o nível de consciência da pessoa. Eu não esqueço que o primeiro dia que eu estive lá, você falou de mim tanta coisa que você nunca tinha ouvido falar de mim assim, que eu falei, Jesus, ele sabe tudo, até a posição dos dentes, onde o dente estava mais desgastado, a mandíbula, que você, parecia que era o nome que você dá, que você não é dentista, você é um dentista. Na verdade, Betânia, e você falou pessoas... tudo bateu. Exatamente. Tudo. As pessoas que trabalham com essa área são poucas ainda. O que acontece? A gente estuda muito, mas a gente continua não sabendo nada. Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que a gente não sabe nada. Principalmente a ciência. Pois é. O que a gente desenvolve muito? A gente desenvolve, nós somos instrumentos para conseguir diagnosticar o que a pessoa tem. Por exemplo, no meu caso, eu sirvo como instrumento. O cliente chega com um problema e todo cliente que chega com um problema já chega com a solução no inconsciente. Eu tenho que analisar os sinais, avaliar o que a pessoa, formato do corpo, formato dos dentes, o que está acontecendo na arcada, para poder identificar o que a pessoa precisa. Então, a gente serve como instrumento, a gente não sabe nada, só desenvolve essa capacidade intuitiva de descobrir a causa. Nós tivemos um cliente em comum, tinha distonia cervical. Cerebral. Também, né? Então, ele foi no consultório indicado, esse cliente mexia com o corpo inteiro, não conseguia parar, a musculatura do pescoço. Para quem não conhece, o cérebro, ele manda... impulsos elétricos para os músculos que é involuntário. Sim. Só para esclarecer um pouquinho o que é, né? Exatamente, distonia então, cervical. O tempo inteiro ele tem movimento e ele não consegue, não consegue mexer, né? Mexer. Ele chegou no consultório já no estado avançado e ele já não conseguia controlar mais a língua dele. Então, a biocibernética ajudou muito a paralisar o processo na boca. Então, ele conseguiu voltar a falar. Mas nós não conseguimos, eu não consegui bloquear o processo do pescoço. Aí, o que acontece? Conversando, descobri que existia uma estrutura emocional muito forte ligada para aquele caso. Foi quando eu te indiquei para você trabalhar. E foi interessante que quando você começou a tratar dele, quando você colocava no transe hipnótico, o corpo dele relaxava. Impressionante. Eu lembro que uma das sessões o filho acompanhou, porque ele não podia andar sozinho. E ele fez a sessão, né? E ele acabou a sessão, eu perguntei para ele assim, pode ficar relaxado, né? Curte esse momento. Eu posso chamar seu filho para ver como você está agora? Aí ele falou que sim. Aí eu chamei o filho dele para entrar. Aí o filho dele olhou, falou assim, se eu não estivesse vendo isso, eu não ia acreditar. Ele estava sem nenhum impulso involuntário. Exatamente. Então, nenhum profissional da área de saúde resolve tudo sozinho. Então, a medicina integrativa hoje não é uma especialidade, é uma filosofia de tratamento. Na minha área, que eu criei o Biocodes, o que é o Biocodes? É uma união da biocibernética bucal, dos tratamentos médicos, da PNL, que você trabalha, a parte psicológica, e também das duas especialidades da fisioterapia, que é a osteopatia e a quiropraxia. Por quê? Se eu mexo na postura da mandíbula, eu altero a coluna cervical inteira e altero o quadril, altero o joelho até a ponta dos pés. A pisada mudou. Muda tudo. A minha pisada mudou. Nós tivemos até um teste interessante com alguns atletas, né? De aumento de desempenho usando a biocibernética e a PNL junto.
Não é? E assim, eu falo, gente, vale a pena passar pelo processo, nem que seja assim por curiosidade, para vocês verem como melhora. Primeira coisa que eu senti foi equilíbrio. Mudou completamente quando você me colocou, né? Você mostra Equilíbrio corporal mesmo, né? Você mostra essa mandíbula, porque isso aqui está ligado com a coluna inteira, né? Que você me explicou, gente, eu não sou estudiosa disso, então vocês me desculpam qualquer coisa. Mas você fez os testes comigo sem e depois com. Foi. No mesmo dia. Ela está falando sem com, é um aparelhinho posturador de mordida. É uma coisa muito simples, tá? Simplérrimo, gente. Mas parece uma plaquinha de bruxismo. o equilíbrio... Você também ficou até assustado. Não, mas você é forte, né? E você testou minha força e a minha... Nossa, era outra pessoa, não era eu ali. Em questão de 15 minutos. Então, hoje em dia, a gente não precisa deixar uma pessoa crescer. Sabe o que acontece? A criança, quando nasce, ela tem todos os órgãos prontos. Ela já nasce recém-nascida com todos os órgãos prontos. Só tem um órgão que não está pronto. Alguém sabe? Você pode falar para mim? Eu ia falar o cérebro, porque ele desenvolve a medida... Não, o cérebro está pronto, ele vai só crescendo. ele desenvolve, né? É esse órgão aqui, ó, a boca. Ah. É isso aqui, ó. Sistema estomatognático. A boca não está pronta. Ela vai ficar pronta, sabe com quantos anos? Não vou chutar, não. Com 28 anos, que é o quarto setênio desenvolvimento do ser humano. Entendeu? Então, o ser humano tem que chegar aos 28 anos, naturalmente, com todos os dentes na boca, inclusive os sisos, que o pessoal extrai muito hoje, que são os dentes, talvez, os mais importantes da arcada. Que são precisava eles... dos meus sisos, né? Pois é. Eles é que estimulam muito o crescimento das estruturas mandibulares. Então, se existem dentes que não estão nascendo, é porque tem muita desarmonia no local, tá? Então, já me deram uma explicação, gente, quando eu falava assim, eu precisava dos meus sisos, porque a gente passa por processo evolutivo o tempo inteiro. Sim. Né? E tem dentes que já não estão vendo com... Como é que fala? O germe? O germe dele. Eu vim sem os 4, ainda faltando mais 3. Você deve ter pego muitas pessoas nessa fase de pandemia com dor na articulação ou dente travando. Muito. Bruxismo não pegou? Muitas. Tratou emocional ali e muitas pessoas... Diminuiu bem, né? Mas depois que desgastou os dentes, que quebrou, tem que recompor aquilo ali. Tem que recompor e dormir com a plaquinha, né? Mas nesse entendimento todo, contribuiu muito até para o meu processo terapêutico. Sim. Porque eu sempre falo e reforço, vou morrer falando isso, que apesar de eu ser psicóloga, hipnóloga e trabalhar com tanta coisa, porque eu estudo muito, né? Eu também faço terapia. E isso, no meu processo terapêutico, encaixou um monte de coisa. Então, eu falei assim, gente, como que essa questão multidisciplinar hoje, ela tem que ser difundida e ser trabalhada isso. E para cada pessoa tem uma receita. Não é? Uma pessoa que tem um formato de corpo muito magrinho, uma pessoa que tem um formato de corpo mais gordinho. Então, os problemas dentários, eles diferem um pouco de vários traços de personalidade de cada um. Diferem um pouquinho. E os tratamentos são um pouco diferentes. Pode dar um spoilerzinho aqui? Sim. Vocês já viram crianças que nascem sem os dentes laterais superiores? Já viram isso? A criança não nasce banguela? Na verdade, a criança ela não desenvolve o germe dos dentes, dos incisivos laterais superiores, tá? Então, existe quando você vai fazer o estudo da genealogia dos antepassados, aquilo ali são gravações que vêm trazendo que alguma coisa da estrutura dos antepassados provocou ou inibiu o crescimento daquele dente. E normalmente são pessoas que não conseguem bater de frente com a autoridade. Olha, que interessante. Os laterais, né? Então, tem muitos casos, na parte da psicologia que você trabalha, de
Crianças que têm um canino lá em cima e não desce, vocês já viram isso? Coloca o aparelho para puxar, a ortodontia ajuda muito nesse processo de correção. E agora tem casos também quando você trata o emocional da pessoa, o que está travando aquele dente não voltar à posição. Quando você trata o emocional, o dente começa a erupcionar naturalmente, sem precisar de aparelho. Né? São alguns temas um pouco polêmicos, mas são verdades. Igual quando se fala em cárie. Cárie é polêmico, mas é real. Tá? A maioria das cáries não são causadas por bactérias, são conflitos emocionais. E são ulcerações que vêm de dentro para fora, nos dentes. Então, geralmente se percebe uma cárie do mesmo dente, do mesmo lado, o molar superior direito com o molar superior esquerdo acontece da mesma forma. Claro que tem as cáries causadas por bactérias, pessoas que não fazem a limpeza, existe. Mas hoje já se sabe que isso é real. E apesar da gente estar falando desse assunto hoje, há quanto tempo tem esse estudo, Alberto, mais ou menos? Quantos anos? Porque tem pessoas, né, que às vezes eu vou contar do meu processo, né? Elas chegam a falar, isso aí é novo demais, eu não acredito, é coisa assim. E eu sei que isso é muito estudado há muito tempo. Sim. Como eu não tenho argumento, eu não escuto. Olha, a questão da saúde, a medicina, isso vem desde as pirâmides do Egito. Então tem coisas lá já mostrando, já existiam dentistas na época, a gente não sabe o conhecimento que eles tinham. Então muita coisa vem da medicina germânica, que são ramificações, eu não sei falar o certo de onde vem isso. A biodecodificação dos dentes tem vindo muito da Espanha para cá, da França. A biocibernética bucal nasceu no Brasil. Olha que interessante. Nasceu aqui por um brasileiro, Dr. Mário Baldani. Você estuda isso já há quanto tempo? Isso foi desde 1960. Jesus, você vendo como é que... 1960. Assim, as pessoas pensam que isso é novo. Eu já ouvi falar assim, é placebo. E assim, eu vou discutir. Primeiro que eu não tenho capacidade, né, para poder discutir sobre esse assunto, porque eu não sou dentista. Passa pelos testes posturais e percebe a diferença, né? Contar que eu passei pelo processo, o meu personal, por exemplo, ele não acredita. Assim, ele acredita porque ele fala, hoje você não está com o posturador. Uhum. Ele percebia, porque hoje a gente já está no processo final, né? Isso. Para quem está ouvindo, o posturador é um aparelhinho, tá? Ele parece com uma plaquinha de bruxismo, transparente. Transparente. Ele só faz a alteração. Conforto. Isso, exatamente. Ele dá um conforto. E ele falava assim, hoje você não está usando a plaquinha, né? Uhum. Aí eu falava, não. Ele falou assim, é notável. Na verdade, é só um artifício para ajudar no processo terapêutico. Depois, futuramente, a pessoa vai tratar e vai recolocar a saúde dos dentes na posição certa. E aí eu fui, a gente acaba estudando, lendo sobre um pouquinho, né? Então eu vi alguma coisa, o porquê de usar a plaquinha por determinado tempo, né? É para o cérebro acostumar com um novo modelo de mordida, de posicionamento até da mandíbula, né? Meu rosto mudou praticamente inteiro. Tem gente que fala que eu fiz plástica. Não é verdade, é isso aí. E é impressionante. Eu tinha um queixo muito comprido, né? Não sei, você lembra disso? Hoje já está mais harmônico. Como que mudou até a face? Sim, sim. Porque eu brinco no meu Instagram que eu faço harmonização facial sem injetar uma gota de preenchedor, né? Eu mexo com estrutura muscular. E é interessante que muitos casos de sangramento de gengiva, que vai identificando não tem causa física nenhuma que está acontecendo aquilo, mando para psicóloga, para terapeuta, no caso. E só o fato de trabalhar, nesse caso, foi uma cliente que eu descobri que tinha síndrome de pânico. Só o fato de você trabalhar com a síndrome de pânico da pessoa afeta na saúde da gengiva, então ela para de sangrar. Não são todos os casos, mas precisa se diagnosticar
fazer um trabalho, uma conversa com o cliente, saber qual que é a causa, o problema emocional que está causando aquilo ali, né? E, mais uma vez, a gente não resolve nada sozinho. O que os profissionais precisam é trabalhar em conjunto. Eu preciso do médico, eu preciso do ortodontista, eu preciso da pediatria odontológica também para ajudar. Fisioterapia. Então, hoje em dia a tecnologia está muito avançada. Então, nós temos facilitadores que ajudam nesse processo, né? Por que deixar a pessoa chegar lá nos 30 anos para perder os dentes para se colocar implante? Não precisa, a gente pode bloquear isso antes. Roberto, explica um pouquinho essa questão que mudando a arcada, a coluna, ela entra no lugar certo, a postura. Tá, vamos lá. Esse impacto que causa, não só aqui, que aqui faz parte, né? Faz. É tudo ligado. Já foi o tempo que o médico cuidava do paciente e esquecia da boca. E o dentista olhava só a boca e esquecia do resto do corpo. Tá? E alguns casos de problemas oculares se resolve também posturando a mandíbula. Menino, você acredita que eu ia fazendo um curso com a Sofia Bauer agora, esse tempo de pós-pandemia, né, reciclando? Ela tocou no assunto justamente sobre isso, a posição que você põe a língua na boca. Exatamente. Tem tudo a ver. E eu já tinha ouvido falar e eu fiquei pensando, onde está minha língua, né? Na hora a gente vai... E a gente nem percebe que tem língua, né? Nem lembra. A língua é um ser como que autônomo, é importante, né? Até a posição da língua, quando você relaxa a língua, né? Então, assim, é impressionante. Eu fiquei assim, você vê como é que a Sofia, ela é psicanalista, né? É terapeuta também, né? E ela também estuda a importância até da língua, a posição da língua dentro da boca. Você trabalha com muitas pessoas que têm ansiedade. Nossa. Tá? Vou falar assim de uma forma muito simples para quem está ouvindo. Tá? O que acontece em alguns casos de ansiedade? Com o passar dos anos, a gente vai mastigando, dente é peça de desgaste. Tá? Vai mastigando, isso aqui, ó, o espaço vazio da boca, ele vai diminuindo. Vai afundando, vai aprofundando. Isso vai afundando assim. Quando o espaço vazio da boca aprofunda, além do que precisa, o que acontece? A língua é empurrada para trás. Ela fica lá atrás, ela não tem espaço para ficar na frente. Ou a língua vai ficar empurrando os dentes para frente, ou então ela vai ficar lá atrás. O que acontece nesse momento? A língua lá atrás vai bloquear aqui a traqueia. E o ar não vai passar corretamente, vai ficar, o caminho do ar vai ficar exprimido. Então, o que a pessoa tem que fazer para respirar a quantidade de ar necessária durante o dia? Ela acelera a respiração para o ar passar mais rápido. Dormindo, isso aí? E acontece. Então, o que acontece? O ar passando muito rápido, porque precisa suprir aquela quantidade de oxigênio necessária, começa a ressecar as vias respiratórias. E o corpo tem que produzir muco muito rápido para não deixar ficar seco, para não causar nenhuma microlesão na mucosa. Então, vai umedecendo a mucosa mais rápido. E aumenta o muco, que cria as famosas alergias. Muitas alergias são resolvidas simplesmente posturando a mandíbula no local e colocando a língua no local dela. Quando eu mexo nessa estrutura mandíbula, ela está intimamente ligada, tá? Olha só que interessante. A parede é muito pequena da articulação da mandíbula até o ouvido médio. Muitos problemas de audição são causados pela pressão na mandíbula. Tem parecido muito paciente com zumbido. Zumbido no ouvido. Exatamente. Tonteira. Alguns são casos de vertigem mesmo, né? Outros não. Mas quando chega a minha, porque já não é mais o problema desse. Aí eu tenho que mandar para você. Pois é. Ao mineiro, para você. Exatamente. Aqui na base do crânio, que eu ouço esfenoide, tem ligação direta aonde sai a primeira vértebra do pescoço. Está aqui, ó, é o Atlas. Primeira vértebra, segunda vértebra, que é o áxis.
né? Tá aqui, vou colocar a imagem mais próxima. Aqui é onde encaixa a mandíbula, o ouvido médio, e aqui os côndilos, que encaixam a primeira vértebra do pescoço. Tá lá. A ligação íntima entre postura mandibular e a primeira vértebra do pescoço provoca essa alteração na coluna. E quando a postura a mandíbula controla o atlas, que o atlas, primeira vértebra, controla todas as vértebras da coluna. Então, o que acontece nesse momento? Quando a pessoa está em pé, ela sente o corpo mudando de posição, peso no pé varia, volta às alavancas de força do corpo todo, né? E quando o cliente está passando por esse processo, faz um tratamento psicológico também do fator que causou aquele não crescimento da mandíbula, o corpo começa a responder de uma forma, uma via de mão dupla. Então, trabalhando junto com a psicologia, com a PNL, junto com a biocibernética, osteopatia, a medicina integrado, a solução dos problemas vem muito mais rápido. Aí cabe uma pergunta interessante para o cliente, né? Eu acho que você deve fazer também, se ele está pronto para deixar para trás aquilo que deixa ele doente. Então, sim, tem muitos casos. É um merecimento. Você merece. Você merece isso, você quer ficar livre, você quer deixar para trás esse apego emocional, essa estrutura que está te deixando doente, que está causando problema na boca, na saúde, a pessoa só vai conseguir curar se ela estiver disposta a passar curar. Pelo processo. A gente dá um empurrão, né? Mas é a pergunta que todo paciente, como está com ansiedade, quanto tempo de terapia, então quanto tempo que vai levar meu tratamento de dente, né? Isso é de cada um, não tem como. O cérebro dele tem que entender a forma que agora tudo está diferente, que é a tão linda a neuroplasticidade. Sim. Né? E nesse caso é muito lindo, porque assim, minha postura ficou muito melhor. Mudou completamente. Eu tinha algumas dores que eu não tinha explicação. Sim. Não tem mais, não tem dor nenhuma. Exatamente. Como você pode observar os clientes que você atende, quando você começa a tratar a inteligência emocional, você pode perceber que com o passar do tempo, as estruturas do sorriso, elas vão alterando. Muda tudo. Dor de dente que aparece sem motivo nenhum, é imediato. Alguns casos são imediatos. E é impressionante, porque assim, eu fui ter essa consciência com o privilégio de conhecer, porque Obrigado. Ninguém nunca tinha me explicado sobre isso, isso devia ser explicado para todo mundo, no sentido de até na escola, para a criança também ter o recurso, se ela quiser procurar ajuda, e falar para papai e para mamãe. Exatamente, né? Exatamente. E é legal, como você já conhece o processo, eu falo, Betânia, esse cliente tal está com problema X. Aí você já sabe o que é. Então, os profissionais conhecendo um pouquinho de o que cada um faz, ele já consegue, quando você conhece alguma coisa, você reconhece quando você vê. Se você não conhece, você não vê. Passa na sua frente só. Você não tem um recurso no seu cérebro para poder ter essa comparação, até linguística, né? Uhum. Para poder falar sobre. Né? Você consegue, se a dor dentária de um cliente for devido a um trauma emocional que ele está passando no momento, você consegue, com a PNL, o tratamento, você resolver o problema do cliente ali. Alguns casos. Tá? Dá para se resolver dessa forma. Alguns casos. Porque existem N fatores que causam problemas da saúde, né? Então tem que se identificar. Mas eu já te falo que 97% das doenças do ser humano são psicossomáticas. E interessante que essa semana eu, cuidando de uma paciente, ela tem medo de desagradar os pais. Uhum. Mas ela se desagrada o tempo inteiro. E como que isso aqui é travado? Trava. Começa a doer.
articulação, Assim, ATM. tá visível. E eu estou falando aos pouquinhos, né? Porque a pessoa às vezes custa um pouco a entender. Se eu vejo que ela está pegando, eu acelero. Mas quando a gente fala uma coisa nova, até a gente, quando escuta, né, a gente acha estranho, né? Porque o cérebro está Exatamente. processando aquilo ali. Ele nunca escutou e ele tem que pôr em algum lugar, né? Aquela nova informação. É quase que você. É igual com aquele filme Matrix, né? É que você está dando a pílula vermelha para a pessoa tomar, né? Então é uma brincadeira, então acontece mais ou menos dessa forma. E o mais interessante, assim, isso tudo para mim faz muito sentido, porque eu comecei a estudar dentro da psicologia, né, o efeito, né, dessa questão da boca, né, igual eu falei da Sofia Bauer, da língua, né? Então, assim, hoje aí a gente vai sempre aperfeiçoando. E quando eu aprendi isso com a Sofia, que ela é minha mentora, né? Eu falei assim, hoje eu trabalho já colocando o relaxamento da parte muscular aqui, da mandíbula, da língua. Você aprendeu, né? A gente Eu vai lembro sempre... que você me mostrou uns vídeos dos atletas que você trabalha com aumento de desempenho. Pessoal que trabalha com levantamento de peso, bodybuilding, né? Isso. Como que as pessoas travam a mordida? E a maioria, né? os dentes estão quebrados. Porque todo ser humano se apoia na boca. E a força você não faz com a boca, né? Você faz com o músculo. Se você vai... aqui vai te dar força? Não. Mas se a mandíbula estiver aprofundada... Se ele não tiver mexe consciência, ele vai fazer força com os dentes. Vai. Né? E eu vejo isso e fico caladinho, porque, né, se é um paciente meu, eu dou um toque e tal, e falo. Mas a maioria não dá tanta importância, porque não tem o conhecimento. Né? Exatamente. É muito interessante que, assim, a maioria tem o problema com os dentes. E acho que foi você que me falou, eu li em algum lugar que nos Estados Unidos, não sei que em país praticamente que está, o uso do postulador durante a atividade física, ela é quase que obrigatória. Tem alguns esportes. Não só para proteção de dente, né? Aquela, né? Hoje se usa muito como protetor de impacto, né? Porque você trabalhou também com aquele nosso colega, que ele é bicampeão de triatleta. Sim. O Diogo Sclebin. Ele é da seleção brasileira de triatlon. Ele me ajudou muito no começo a fazer a pesquisa e testar esses posturadores na corrida. Está no seu canal do YouTube, porque tem entrevista dele. Está no meu Instagram. Tá no depois meu Instagram. A gente coloca aí o seu Instagram. A gente coloca lá. Né? E ele relatou, ele fez antes de mim. E ele relatou a melhora dele, desempenho, fazendo trabalho com você. Eu acho que nessa entrevista ele relata sobre isso. Sim, o caso dele pisava muito forte com o pé esquerdo, acho que foi isso, e puxava muito com o esquerdo, apoiava com o direito. Isso atrapalhava na corrida, porque ele tinha um desvio da mandíbula para o lado esquerdo. Então, colocando na posição correta, o alinhamento do corpo chegou na posição. Então, ele conseguiu correr com os dois pés igual, entendeu? Eu lembro dele contando como o desempenho dele melhorou. Foi muito válido a participação dele nesse processo, que demorou mais de um ano, para testar a eficácia desse trabalho, sabe? E com a PNL junto, voa. Só falta voar. Tem alguma idade que, assim, inicial, que você faz, não, tem... E até qual idade? Para iniciar uma avaliação? Olha, eu falo que deve começar na vida intrauterina. Entendeu? Como assim? Principalmente com o seu trabalho da psicologia. Porque os pais interferem demais
interferem muito, tá, na consciência daquela criança que está sendo formada ali. Então, a forma com que o pai, a expectativa que o pai cria na criança dentro da barriga da mãe, a forma como a mãe, ela manda informações para a criança emocionalmente falando, sabe? As questões, porque quando a criança nasce, ainda consegue, sempre quando o ser humano nasce, já começa a tratar. Principalmente na primeira amamentação. Principalmente. É mesmo? É onde se grava o chip do funcionamento corporal da criança. Todos os problemas emocionais do ser humano começam nas primeiras amamentações. Porque é ali que vai desenvolver, vai gravar o chip da deglutição do ser humano. Gente, quantas mães que agora vão aprender uma coisa que é muito interessante. Exatamente. Eu não sabia. E hoje em dia, o que é indicado é a amamentação vertical. Amamentar a criança em pezinho. Vai criar um grau de dificuldade, mas vai ajudar no desenvolvimento. E a mãe sempre olhando para a criança. Inclusive, muitos casos de autismo, alguns casos de autismo, não são todos, são causados por causa dessa falta de integração da mãe com a criança na amamentação. É quase cultural, né? Que é ensinado de mãe para filho. Porque a mãe está lá, não olha para a criança está olhando, e que algumas crianças de personalidade desviam o olhar e olham para outro ponto. Entendeu? Então, muitos casos são causados aí. E na estrutura respiratória, desenvolvimento da respiração, tudo vem dessa primeira fase. É aonde que o programa, o download acontece ali, né? E a idade mais que você indica, assim, pessoas de que idade? Tem que avaliar qual que é a questão de cada um. Mas é legal, toda criança começou a nascer o dentinho, vai no pediatra. Mas assim, um adulto, 50, 60? Qualquer idade. Porque hoje nós temos, a gente fala melhor idade, né? 85 anos, está dirigindo, está saindo, está namorando, tá assim. Meu pai tem 85 anos, eu fico assim, meu Deus do céu, como que ele é ativo, né? É interessante, parece que a boca não envelhece. Se eu faço uma cirurgia, eu coloco um implante num ser humano de 18 anos e num ser humano de 90 anos, que eu tenho uma cliente que fez, a recuperação e a ação é a mesma coisa. Interessante. É a mesma coisa. E a neuroplasticidade, que você entende muito dessa área, ela acontece em qualquer idade. Porque o tecido ósseo ele é muito duro, mas, em compensação, ele é o tecido mais plástico do ser humano. Então, quando você trabalha o emocional, isso altera toda a estrutura óssea da pessoa. Isso vai modificando, porque você mexe, vou aprofundar muito esse assunto, você mexe no corpo bioenergético da pessoa e o corpo físico acompanha, vai atrás. Eu falo que é como se fosse uma reprogramação da mente. Né? Porque às vezes a gente fala neuroplasticidade, a pessoa não sabe o que é, né? Mas é como se fosse uma reprogramação. Sim. O cérebro tem que acostumar com o novo, para desacostumar com o que era para ele o certo, né? Vamos dizer assim. E para aprender e desaprender leva um tempo. Leva um tempo. E a questão de certo ou errado, como que é a saúde? Vamos falar de boca, porque é a minha área. Qual que é o certo, qual que é o errado? Hoje em dia existe um modismo muito grande, que é colocar facetas, lentes de contato nos dentes. Então isso está tirando a identidade de cada um. Está todo mundo igual. E clareamento, né? Todo mundo com dente... Não, mas o que acontece? Os efeitos são bonitos, fica bonito. Mas para que tirar a identidade de cada um, né? Então, o que é certo e errado? Tem pessoas que têm um espaçozinho entre os dentes, um formato que ela se identifica com aquilo ali e gosta daquilo. Eu tive clientes que, eu tenho um espaço no meio do dente e minha mãe fica falando que está esquisito, pediu para fechar. A sua mãe pediu, eu falei, você quer fechar? Eu falei, não queria não. Vamos fazer uma simulação? Aí eu coloquei a resina para ela, então eu colei, ela olhou no espelho, olhou assim, nossa, essa aí não sou eu não.
Então tira, fica assim. Mas também você resolveu o problema. Eu posso falar porque eu estou dando outro exemplo. Sim. Que você falou assim, Betânia, esse dente aqui, eu vou mexer, que isso aqui interfere em tal sentido na minha vida. E você fez, né? A mudança ali era estético, acho que era mais estético, mas Sim, porque... você sabe porque eu não sei explicar, mas funcionou? Funciona. Aí a gente trabalha, além da parte bioenergética, tem a parte também de estética visual, né? Você tem que trabalhar. Mas É o caminho do meio, tá? Mas eu lembro que você usou a palavra assim, eu vou ir mexendo nisso aqui, depois você me conta. Harmonização do sorriso. Que você vai mudar, e falou em qual sentido, e justamente... Teve um caso de uma cliente, tá no meu Instagram também o vídeo dela. Ela tinha os dentes muito infantilizados, dentes infantis, pequenininhos. Também devido ao Mas não processo... era dente de leite? Não. Era não. Mas algum fator na infância causou aquele processo, não deixou crescer o que deveria, não desenvolveu a estrutura maxila também, óssea, porque interfere, tá? O que aconteceu? Ela me falava, Roberto, eu me sinto infantilizado, eu sinto que meus dentes fazem bullying comigo. Olha, falei, que interessante. Olha só, o que está acontecendo? Então vamos fazer um teste? Fizemos chama mocap, que é uma simulação de correção. A hora que eu olhei no espelho, nossa, me senti poderosa agora, hein? Então é isso. Me senti um mulherão. Mulherão, exatamente, poderosa. Então, olha aí, mudei os dentes. Hoje em dia ela viaja o mundo inteiro, virou dona da empresa, alterou completamente. Você consegue, pelo que você mostra com o seu sorriso para outra pessoa, você consegue mudar. Eu brinco com o Alberto Martin, que esteve aqui, falou, ô Alberto, eu também trabalho com linguagem de influência, só que de sorriso. Ele gostou. E é mesmo. É o que você está mostrando para outra pessoa, porque essa linguagem é universal. O que você mostra, o que a pessoa sente inconscientemente, o que o seu sorriso está mostrando para ela, que ela está pensando sobre você. O poder da mente é fantástico, né? Fantástico. Agora tem muito assunto, né? Muito. E muito interessante. Tem coisas assim que... uma coisa que é muito mais interessante que tudo, que acho que está tudo interligado. Tanto o corpo, que nós não somos só a cabeça, né? E não somos só o corpo. Nós somos um todo, inclusive os dentes, a língua, até a unha. Exatamente. Né? Você vê uma unha como dói, a pessoa fica mal-humorada, a pessoa muda a pisada. Você vê como Sim. tudo é um conjunto. Então, assim, ter essa consciência de que não vou fazer tal tratamento porque isso aí não funciona. Isso é senso comum. Procura saber. Sim. Né? Porque eu já ouvi falar assim, isso aí é coisa que inventaram. Mas né? A pessoa tem que também querer aprender. Sim, e por isso que assim, nós estamos falando da psicologia, mas também falando da importância dos dentes, do maxilar, da coluna, né? E como que isso dá força, equilíbrio. Tem coisa mais rica, gente? É uma via de mão dupla. Eu facilito o seu trabalho, você facilita o meu, facilita o médico e facilita todo um conjunto de profissionais integrados. E os atletas que acredito que fazem o trabalho com você, o que eles melhoram o desempenho, a gente tem jogadores, né, que já usam, mas assim, eles nem difundem muito, eles não falam tanto. Não, porque né? Ainda não está na cultura, né? Não, mas acho que também é um segredinho. Uma arma secreta. Não quer contar, né? Não, eu estou usando aqui protetor de boca. Já que tem isso, não tem? É uma arma secreta. Você melhorou? Não, eu estou mais focado, porque na psicologia também tem isso. Quando eles estão na concentração, por exemplo, são jogadores, né? E às vezes o que eu estou cuidando é o mais extrovertido. E conversa com todo mundo,
né, que nós vamos fazer depois, aquela coisa da concentração. E eu trabalhando com ele, falei, vamos fazer um teste? E experimenta que agora, na concentração, antes de você entrar no campo, né? Aí a gente viu o que ele tinha, o que ele sentia, tal, o que ele precisava para entrar e arrebentar no jogo, no bom sentido, né? Aí ele falou, eu preciso de concentração, segurança. Ele foi falando. Eu lembro que foram uns quatro sentimentos. E aí eu fiz a ancoragem com ele e falei assim, quando que é o próximo jogo? Ele falou, falei assim, então nesse próximo jogo você vai ficar calado e entrar nesses estados de força, segurança, confiança. Foi o que ele disse. Eu não lembro de todos. E assim ele fez. Ele falou assim, na próxima sessão, ele chegou e falou assim, Betânia, eu não via mais nada, eu não ouvia mais nada, além do técnico, dos meus companheiros, a bola e o que eu tinha que fazer. O desempenho dele foi fabuloso. Ele simplesmente conectou. Né? E antes ele era o brincalhão, né? Aquela coisa toda. Então ele entrava desorientado, assim, né? E todo mundo percebeu do técnico perguntar para ele o que aconteceu. Ele falou, o que aconteceu, não sei não, mas foi a minha psicóloga que me ensinou. Que ele chegou a me ligar e convidou para fazer uma palestra lá para eles, a importância, né? Se você quer ser um jogador profissional, se você quer ser um campeão de bodybuilding, você tem que ter disciplina, foco e a mente alinhada ao corpo. É como se você tirasse as distrações. Eu chamo de lixos. Os lixos, o lixo mental. E você carregar o que cabe no coração. Você não precisa de mais nada. Falou tudo. É o que chama de coragem, né? Coragem simplesmente é a ação do coração, né? É o que cabe no coração. Coragem, né? Tem vários outros sentimentos, mas você leva tanta coisa que não é sua, que não é você. Exatamente. Bem gravado na bagagem, né? E às vezes você teve que fazer essa mudança escondendo o que você é, que você não deixa de ser, quando a gente nasce a gente já é, para ser aceito. Você deixa de ser você para ser aceito naquela sociedade, naquele contexto, ou na escola, ou dentro da família, né? E isso é muito profundo. E o que a gente faz é o resgate. É um resgate total. Né? E isso é observado muito na boca, os problemas que acontecem. Existem dentes específicos o nosso que mostram isso. Cardiologista, ele mesmo fala que hoje muitas pessoas hipertensas, pressão alta, se controla com a respiração, com a hipnose. Não precisa de tomar remédio. Porque assim, parece que é assim, né? Tô com isso, tem que tomar. Parece que chegou em tal idade, você tem que tomar esse remédio por causa da pressão. E hoje está comprovado cientificamente, porque a gente não fala nada que a gente está inventando. Isso é científico. E eles fazendo exame, né? Eles percebem como o batimento desacelera, acalma, e muitos problemas cardíacos melhoram sem ter que tomar medicação. Numa mudança de, vamos dizer, comportamento. A gente pode falar que o nosso cérebro é um computador que de vez em quando tem que fazer um upgrade. Isso. Tem que limpar tudo e a começar vida está assim, né? E assim, esse pós-pandemia, e eu não me canso de falar disso, todos nós passamos por um estresse pós-traumático. Todos nós. Porque se a gente for ver, foi muita coisa que a gente passou. Não poder sair de casa. Então, assim, em cada um, isso ficou registrado de uma forma.
Então, assim, para mim, às vezes, o que ficou como estresse pós-traumático foi uma determinada situação. Às vezes, na sua, foi outra, mas não importa. O estresse pós-traumático é um diagnóstico. E se Sim. não for tratado, e se você não... Se você, se você fechar, né, não procurar estudar o modelo antigo de terapia, quase que não funciona mais. Exatamente. E essa Percebi isso no consultório, muita reciclagem gente quebrando o dente e bruxismo. é justamente para você atender essa nova demanda, inclusive para nos cuidar como terapeutas, porque as pessoas chegam agressivas, e isso não é pessoal, ela está com problema. Então, você imagina, se cada paciente que chegar agressivo ou falar alguma coisa, né, ela não está falando para mim, não é de mim, é uma coisa, uma dor dela. Né? E se o psicólogo não estiver se cuidando, ele vai levar esse pessoal e vai brigar com o paciente. E nós estamos ali para quê? Acolher, dar amor, né? Entender a dor, cuidar, né? Auxiliar, né? E aí tem psicólogo que às vezes me conta que brigou com o paciente. Mas ela deveria ter escutado e perguntar o porquê que você está falando para mim, né? Tal. Mas, assim, então, assim, a importância tanto, né, dessa questão que hoje cardiologistas, nossa, são tantos companheiros, né, que a gente tem, né, da área da saúde que hoje dão importância para essa questão multidisciplinar. E mesmo se bem para mim, primeiro, eu falo, eu preciso de um respaldo de que não está faltando nenhum hormônio, não está Exatamente. faltando nenhum nutriente, né? Você não está com alguma coisa desregulada, né? Então, eu indico uma questão, né, que eu indico, falo assim, da boca, da mandíbula, às vezes é uma dor que é da coluna, mas que irradia aí, já dá um diagnóstico que a pessoa fica condenada àquele diagnóstico e ela acredita que ela tem. Então, assim, quantos pacientes chegam e falam assim, eu sou bipolar. Eu falo, e você foi no médico? Qual a medicação? Há quanto tempo? Começa a falar, não, nunca fui no médico, não. Eu falei, mas então, quem deu o diagnóstico? Não, minha mãe, minha família, fala que eu sou bipolar. Eu falei assim, ótimo. A família deu o diagnóstico e ele acreditou a vida inteira que ele era bipolar. Aí, isso na primeira sessão. Aí eu peguei e falei com ele assim, olha, né, lógico que ele não é bipolar. É uma diferença muito grande quem é bipolar e não é. Primeiro que ele procurou ajuda, né? E aí ele pegou e não toma medicação, tal, contando a história. Eu falei assim, então vou te falar uma coisa. Tá? Você não é bipolar. Ele levantou da cadeira, me deu um abraço, falou, Bethânia, você não sabe o alívio que você me deu, porque ele achava que ele era bipolar. Isso acontece muito, Bethânia. A pessoa chega no consultório, eu quero fazer isso, isso e isso. Quem te falou? A pessoa tal. Vem cá, deixa eu conversar com a sua boca para ver o que ela está precisando. Faz análise, sua boca precisa disso aqui. Ó. Não vai ser eu que vou falar, não vai ser você, não vai ser outra pessoa. O que a sua estrutura está pedindo? Então, é a questão de você analisar olhando de fora, né? E isso quando não vai para a internet. Doutor Google. Tem e aí tudo lá, né? ela tem tudo que ela lê, ela tem. Eu falo que é igual um estudante de psicologia. Cada patologia que estuda, ela fala assim, eu acho que eu tenho isso. Aí a gente vai vendo, né, que não tem. Acontece. A gente vai se identificando, mas dentro do contexto a gente tem algumas estranhezas, mas elas são passageiras. E quando é uma patologia, é uma coisa que não passa, né? Uma patologia grave, a pessoa tem aquele comportamento e não passa, e às vezes vai ter que tomar um remedinho pro resto da vida.
Aí a gente consegue inserir, né, essa pessoa na sociedade novamente. Então, assim, a importância de ter parar com esse preconceito, com essa conversinha, sabe? E procurar saber mesmo sobre o assunto. Né? Você vê, a gente está falando de dente, de psicologia, de coração, de fisioterapia. Ser humano, né? De ser humano. E, assim, não tem como separar. E hoje, assim, eu senti muita vontade assim, de fazer. Alberto, arruma uma agenda, porque assim, esse assunto, só de você me explicar, eu já vi que era sério. E ter passado pelo processo, eu estou no finalmente dele agora, mudou muita coisa na minha vida, positivamente. Então, assim, eu quero te dar os parabéns e continue estudando, tá? E, assim, se especializa nisso, porque são pouquíssimos dentistas que estudam e acreditam e ganham vida com isso, né? Porque o que dá dinheiro hoje, tem dentista fazendo botox, não trabalha com dente mais, porque né? Não quer dizer que seja ruim também, né? Não é ruim, mas a gente precisa de bons dentistas. Eles são excelentes dentistas, mas por causa de uma questão financeira, né? Parte para outra. Sim. E continua, por favor, tá? Vamos continuar. E quando for possível, assim, eu quero que você faça um experimento aqui pra gente. Ao vivo? Podemos gravar combinar. Como funciona isso, né? Legal. Combinar Gostei. com o Eduardo. Gostei do desafio. Aqui. Até assim, eu já não adianta eu fazer, porque eu já estou no caminho, né? Mas alguém que nunca fez, nunca ouviu falar, e fazer para ver que funciona. Uhum. Né? E é fantástico. De preferência que não seja um ator contratado. Não, isso aí com certeza não vai ser, né? E, assim, um assunto que as pessoas podem, às vezes, ignorar, dente, depois eu arrumo, alguma coisa assim. Mas as pessoas sentem isso. A importância... Na hora que fala, a pessoa cai a ficha e procura. De alinhar, eu falo, corpo e mente. Não tem como, né? E eu quero te agradecer. Eu que agradeço pela oportunidade. E acho que tem muito trabalho pela frente. Tem, bastante. Está só começando. Até você comentou, Betânia, eu não estou tendo tempo na agenda, mas... Né, eu falei, nem para mim, né? Brinquei com você. Eu falei assim, né, assim deu um boom, os consultórios estão lotados. As pessoas realmente estão adoecidas. Né? Quanto mais rápido procurar ajuda... Né, mais rápido ela vai ter o resultado e a cura para saber lidar com pessoas que estão doentes. Exatamente. Então, assim, fica a dica, procurarem você para fazer essa experiência, porque fazendo essa primeira consulta, Alberto, ajuda muito. Não tem como a gente não querer. Né? Foi até numa entrevista que você me convidou para participar como testemunha de passar pelo processo. Foi do programa da Roberta Zampetti. Isso. Né? E ela perguntou... Sou 60. Para quem não conhece, a gente segue ela no YouTube, que é muito bacana. Depois eu pôr na tela. E ela perguntou, né, como que você procurou esse tipo de tratamento, né? E eu sou muito curiosa. Então, assim, eu procuro saber, né, um pouquinho mais e vou lá e faço. Deu certo em mim, aí eu indico. Que bom. Né? O importante disso tudo, Betânia, desse convite, é a gente conseguir atingir mais gente, para as pessoas começarem a conhecer que existe esse tratamento. Né? E isso vai esclarecendo, vai caindo as fichas, né? E divulgar.
E a divulgação. Tem alguma coisa que você queira falar, assim, para complementar para as pessoas que são mais leigas, que não entendem tanto? Escuta muito a sua intuição. Escute seu coração. Seu coração, Né? E conhece a si mesmo. Isso vai ser muito importante para chegar num diagnóstico, né? Do que você precisa. Eu te agradeço hoje. Obrigado. E, assim, vamos fazer outras. Vamos, estou à disposição, é só marcar. Nós vamos marcar, tá? Tem muito assunto para a gente conversar. E como tem. Obrigado, Eduardo. E Eduardo é meu diretor. Nosso diretor técnico. E ele é fantástico. Obrigado, viu, Eduardo? E vamos que vamos. Vamos trabalhar, que a gente tem muito serviço aí para cuidar de pessoas e salvar vidas. Exatamente. Né? Fechou. Obrigado. Obrigadão. Tchau, gente. Tchau.